Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que saber, o que é uma vida, né? E aí eu descubro o que é uma vida a partir das teorias do surgimento da vida. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber, como que a vida surgiu. As duas teorias, guardar principalmente a questão da teoria da evolução química, né? O surgimento da primeira vida é a partir lá da hipótese que existiam moléculas e condições atmosféricas que fizeram com que isso criasse a molécula básica da vida, primeiro aminoácido, para depois ter algo parecido aí com o que seria o nosso DNA, naquela época um RNA, né? Que permitiu multiplicar. A primeira coisa que eu tenho que lembrar é sobre isso, surgimento da vida, o que é uma vida, né? E aí vou lembrar das características do que é uma vida. Estou pegando aqui a linha do tempo do primeiro ano para frente. Não, mal sabe o aluno do ensino médio que você está descrevendo para ele a matéria do primeiro bimestre de biologia. Exatamente. Que se ele prestasse um pouquinho mais de atenção na aula, teoricamente não precisava estudar para Enem. Você ia prestar atenção, você ia ter Vou professor. contar uma história. Bem-vindos a quem nos acompanha, quem nos assiste. Estamos aqui mais uma vez com o quadro de educação, com a temática do Enem. Vemos aqui hoje com o Enem da área de Ciências da Natureza e temos aqui hoje uma especialista, uma pessoa assim, mais que especial para falar da área da biologia. E eu vou completar um pouco aqui com dicas de física, que é minha formação também. E eu apresento a vocês hoje a nossa professora, doutora Lúcia Lobão. É um prazer te receber aqui, Lúcia. Eu fico muito feliz de verdade. Queria começar. Quem é Lúcia? Se apresente um pouco para a gente, por favor. Alexandre, primeiro agradecer pelo convite. O prazer é meu estar aqui, especial para mim, né? Poder compartilhar aqui um pouquinho, como eu falei para você, não só da ciência da natureza, mas também da educação. Parabenizar os meninos aí, o Bruno e o Gustavo, pelo projeto, né? Uma gestão de liderança muito bacana, atual, importante para a juventude, fala a linguagem da juventude, então é isso mesmo que nós estamos precisando na região, não só na região, né, mas projetos como esse aconteçam aí e que englobem também a educação. Bom, eu sou Lúcia, sou de São Pedro dos Ferros, pertinho daqui, a minha formação é em biologia, formei na Universidade Federal de Juiz de Fora, depois eu segui com mestrado, em ecologia também na Universidade Federal de Juiz de Fora, depois doutorado também em ecologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E depois do doutorado eu voltei para a nossa região, onde eu atuo como professora na rede básica. Já atuei em escolas particulares. Hoje eu estou como professora do ensino básico no estado, em São Pedro dos Ferros, e atuo também como professora na Faculdade Dinâmica e como coordenadora do mestrado em ensino da Faculdade Dinâmica. Basicamente é isso. Já atuei como bióloga também, né, dentro da área de consultoria, mas hoje meu foco é o ensino. Que bacana. E como é que foi esse chamado? Igual você falou um pouquinho do seu currículo aí, ele é mais do que qualificado, eu acho que você tinha diversos caminhos para seguir e tem um ponto interessante, porque não é muita gente que faz isso não. Você atua dentro do ensino superior e dentro da educação básica. O que foi isso? Foi uma escolha ou foi as oportunidades que foi surgindo? Tipo assim, apareceu um concurso, aí você fez e passou e acabou caindo? Ou foi uma escolha mesmo de estar perto da juventude e tanto quanto no superior? Eu acho que você conseguiu resumir um pouquinho de cada coisa. Parece que leu meu pensamento, né? Mas foi um pouquinho de cada coisa, né? Um pouco de escolha, um pouco mesmo da vida que foi me levando, né, para o ensino. Na verdade, eu costumo dizer que a educação me escolheu, né? Primeiro, você sabe, eu sou filha de professora, então é um pouco de genética, né? Já estava na veia. Sempre gostei de estudar e na educação a gente não para, no ensino a gente não para de estudar. Então eu sabia que eu tinha que seguir para algo que me fizesse estudar a vida inteira, né? E o ensino é uma área que você tem o tempo todo que está se atualizando, aprendendo e estudando, né? Quando eu entrei na faculdade, confesso que não era a minha primeira escolha atuar como professora, certo? Só que as coisas vão acontecendo já na faculdade, já no mestrado. Eu estava dentro da sala de aula, lá em Juiz de Fora mesmo, atuando na educação, e é onde que eu comecei a arrepiar. Então, por isso que eu falo que a educação me escolheu, porque é onde eu arrepio. Eu brinco com os meninos assim, estou dando aula, falando aqui meninos, né? Você mencionou aí que eu dou aula do ensino básico ou faculdade, mas os meus alunos, pode ser de pós-graduação, mestrado, são meus meninos, são meus pupilos. Que talvez alguns são mais velhos que você. Alguns são, mas são meus meninos do mesmo jeito. A gente trata do mesmo jeito, né? E é onde eu arrepio, de fato. Então, eu fui me encantando com as possibilidades que a educação permite que eu gere para as pessoas,
certo? E acabei me encontrando. Cheguei a atuar, ao mesmo tempo que eu atuava na educação, eu cheguei a atuar na consultoria e larguei a consultoria, porque onde meus olhos brilham é dentro da sala de aula. Brinquei até com você, né, Alexandre? Mas eu falo na sala de aula. Os outros espaços são um pouco mais difíceis para mim, mas é onde que eu gosto de estar. A educação, eu acho que ela é libertadora, e algumas profissões elas curam vida, outras profissões transformam, né, ou trazem solução para estradas, para as construções. Eu costumo dizer que a educação ela cura a alma. Por que ela cura a alma, né? Porque ela possibilita a libertação das pessoas. Uma vez que você consegue ter o seu conhecimento, você consegue atuar com autonomia. E você para de atuar a partir do conhecimento do outro. Então, você acaba libertando almas aí, quando você consegue trazer um pouco mais de educação para as pessoas, um pouco mais de conhecimento. É isso, já falei, né? Não, que isso. O que me levou aí a seguir essa área da educação. Não, e eu sempre adoro escutar esse tipo de história, porque eu tenho a minha um pouco parecida e você conta a mesma história, só que de um outro jeito, que também agrega. Eu também bato muito nessa tecla. A educação melhora a gente como pessoa, por causa que tem muitas profissões que te obriga, por exemplo, ser energético, ser muito preciso no que você está fazendo, e a educação te obriga a ser humilde, obriga a ser empático, obriga a ser paciente. Então desenvolve as características ali como pessoa que evolui mais do que qualquer sessão de terapia. Para você atingir um nível de excelência, você tem que ter todas essas qualidades. E fora outra coisa que você mencionou, quando você me fez a pergunta, né, e pontuou um monte de possibilidades para ter me levado à escolha de ser uma educadora, trabalhar com educação, que foi a questão de estar sempre com pessoas mais jovens do que eu, né? Então, eu, de fato, consigo me sentir sempre jovem porque eu aprendo com eles, né? Aprendo com as outras gerações, e eles trazem esse calor da juventude e faz com que a gente também se sinta jovem, sempre jovem. E uma experiência que você tem, você está com os meninos crescendo agora, tenho certeza que você deve ser muito mais próxima deles por causa disso. Você deve conversar melhor a linguagem dos seus meninos, que devem ter em torno de 7 anos, por aí. O Gustavo tem 9 e o Henrique tem 6. E aí, sim, claro, né? Os meus alunos trazem possibilidades que eu levo para casa, até de comportamento, do que vai vir por aí, porque os meus alunos são um pouco mais velhos do que eles, né? Então, que eu vou enfrentar os desafios, mas eles também. Então, eles trazem também comportamentos, e a forma com que eu aprendo muito educando os meus filhos, eu acabo levando também de estratégias para dentro da sala de aula, né? Então, daí eu não sou pai ainda, mas eu vejo que a pessoa que é professora, depois que ela se torna pai, passa a ter essa reflexão o tempo todo dentro de sala. Olha como é que meu filho aprende, e parece que é uma coisa só, a sala de aula e a casa. Você começa a estudar os seus próprios filhos e fala assim, como é que eu vou fazer para eles aprenderem melhor? Deve ter muita essa preocupação deles se tornarem pessoas melhores, já que é um dos seus objetivos. Você quer repassar esses valores para os seus filhos, assim como seus pais que te repassaram, né? Aí, como é que... Eu vi outro dia um professor, por acaso, o Átila, do Lamarino, que é um dos talvez o maior biólogo referência hoje do Brasil, mais famoso, e ele falando sobre isso, que ele está sendo pai agora, essa jornada de autodescobrimento do professor sendo pai. Sim, e te dá mais paciência, também te ensina a ter mais paciência dentro da sala de aula. É um outro olhar, de fato, né? A maternidade ou a paternidade te traz uma construção, um enriquecimento humano que te possibilita a levar para as relações humanas em outras situações, como a sala de aula. É uma delas. Né? E aí, voltando... Por isso que eu chamo meus alunos de meus meninos. Querendo ou não, eles são meus filhos. E a gente, de certa forma, fica muito feliz com o sucesso deles, assim como a gente fica feliz com o sucesso dos nossos filhos, sabe? Nós temos responsabilidade com o futuro dos nossos alunos. Sim, o sucesso dos nossos alunos é o nosso sucesso. Aí eu falo que a minha medida do sucesso é ela. Não é o salário que eu estou ganhando, não é o reconhecimento que eu tenho dos meus superiores, é o tão longe que meus alunos vão chegar. Aí eu falo assim, o sonho de todo professor é ver o aluno superar ele. E confessa, você já passou por uma situação em que você viu um aluno quando, né, depois de formado, aí chega para você e te conta a história de superação, ou que ele conseguiu chegar lá? O olho da gente enche de lágrima. Brilha, não é? Sim. E não de formado, que eu estou
menos de 3 anos ali como professor, mas já tenho pequenas conquistas de, por exemplo, um aluno na zona rural que eu consegui uma oportunidade de bolsa para ele. Claro que eu fui só a ponte, eu não peguei a mão dele, fiz ele escrever o projeto, mas eu peguei e mostrei para ele o site, se inscreve nisso daqui que você vai conseguir, ajudei ele a imprimir os documentos, que é essa parte de orientação que a gente consegue fazer, né? Mas o resto é com eles, e ele pegar e falar assim, ô Alexandre, ganhei uma bolsa aí, vou ganhar R$500 no próximo ano, por mês. Aí, cara, foi muito importante para mim, ainda mais em zona rural, que é onde é que o dinheiro lá, as oportunidades são mais escassas. Aí esse reconhecimento é o sucesso, né, da gente como professor. Mas às vezes o que eles precisam, eles já têm tudo na mão, mas o que eles precisam de fato é só essa orientação, né, Alexandre? E às vezes não é nem também só a orientação técnica, olha, você tem que fazer assim, mas é um empurrão, você pode, você é capaz, eu estou vendo que você é capaz, eu acredito em você, então vai lá. Ainda mais hoje em dia, com essa tecnologia, com a inteligência artificial, o conhecimento está muito mais acessível a eles. Só que eles precisam de orientação, não tem jeito. Até para usar a inteligência artificial, usar as tecnologias, eles precisam ser orientados. E aí está o nosso papel. Sim, e é um dos valores do gestão de liderança aqui, conciliar as oportunidades, pegar e ser ponte para quem está nos assistindo. São projetos que vão vir no ano que vem, mas está dentro da nossa pauta fazer isso. O aluno que nos ouve, a gente quer a palavra é essa, é ponte, e mostrar para eles, porque muitas vezes existe oportunidade, eles só não sabem que a oportunidade está ali. Muitas vezes, eu cansei de acontecer isso comigo. Aí, aquele famoso assim, tem tal bolsa, tem tal... tá repetitivo, mas a oportunidade mesmo. Aí na hora que tá fechado, que a gente descobre que... eles têm que querer agarrar, né? Cada oportunidade que aparece. Quando eu comecei a lecionar no estadual, em São Pedro, comecei em Raul, depois eu vim para São Pedro, e por ser de São Pedro, eu acho que os alunos tinham um pouco mais de... um relacionamento mais próximo comigo, porque se identificavam, né? Ainda mais que eu estudei naquela escola, né? E aí ensino médio foi lá? Meu ensino médio... Não, o médio não foi, porque na época que eu fui fazer o ensino médio, eles passaram o ensino médio só para noturno. Então, toda a minha sala migrou para Raul Soares, mas eu fiz até na antiga 8ª série, né? Que hoje é o 9º ano, e depois eu fiz também no estadual de Raul Soares. Depois eles voltaram com o ensino médio para o horário normal, mas eu já tinha finalizado, né, o ensino médio. Mas pela história, por ter feito parte da minha formação básica ali na escola, eu acho que eles se identificavam e eles queriam saber como que eu tinha conseguido, né, porque eles já sabiam que eu tinha feito a graduação fora, que eu tinha conseguido, durante a graduação, ir para o exterior e tal. E como que eu tinha conseguido? Eu falei, olha, nada foi com o meu dinheiro, né, até mesmo porque a gente não tinha essas possibilidades. A única coisa que eu fiz foi agarrar todas as oportunidades, estar alerta para as oportunidades que apareceram para mim. E elas aparecem. Né? Ainda mais dentro da faculdade, dentro do ensino superior, essas oportunidades, seja num estágio, seja uma bolsa, seja numa possibilidade de ir para o exterior, né? Sem ter que você arcar com isso, elas aparecem. O que você tem que saber é aproveitar. E aí, hoje, eu tenho alunos que estão no exterior. Aí eu fico muito feliz. Um deles, inclusive, na época falou, quando eu contei toda a história, olha, sai daqui, então vocês também têm essa possibilidade. Aí ele comentou comigo, meu sonho é estudar no exterior. Hoje ele faz medicina na Argentina. Não, aí a gente fica muito... Até arrepiei. A gente fica muito feliz, né, de ver essas histórias. Porque histórias inspiram. Se a gente fizer um podcast aqui hoje, conteudista, e estivesse falando só de biologia e física, eu acho que não é a mesma audiência de pegar e de conhecer primeiro quem que é a Lúcia, para depois escutar ela falar de biologia. E eu também, eu tenho essa estratégia dentro de sala de aula também. Como é que é? Encantar para educar. Isso. A gente precisa se aproximar, né? Quando nós nos aproximamos dos alunos, eles escutam mais, né? E eles estão mais abertos a escutar, inclusive sobre as dicas de como estudar bem para o Enem, por exemplo, né? Que é o nosso foco aí. Sim, ou aquele professor que a gente não tem essa proximidade, tudo que é imposto é deposto, né? Então, aí você já vai com preconceito com ele, para escutar ele. Se você não se identificar com o professor pode conquistar o respeito do aluno de diversas formas, mas talvez o mais fácil seja através da empatia, de outros pontos que você já citou, e é uma das estratégias que eu tento, né? Você tocou numa outra parte importante, que é a questão das estratégias, e aí vamos lá puxar um pouquinho pro Enem também.
que existem formas diferentes de aprender. Nós estamos falando aqui questão da empatia, né, dessa aproximação do professor e aluno, mas existem formas diferentes de se aprender. E para alguns, talvez, essa questão do professor mais sério, mais funcione. Agora, para outros, talvez não. E a mesma coisa. O aluno precisa descobrir qual que é a melhor estratégia que ele aprende. Então, eu aprendo escutando, eu aprendo escrevendo, eu aprendo lendo, eu aprendo ensinando. Exato. Né? De que forma eu aprendo melhor? Porque a partir do momento que ele descobre como ele aprende melhor, é essa forma que ele vai ter que adotar para estudar para o Enem, para estudar para a vida, enfim. Existem formas diferentes e a gente precisa identificar, e nós, como profissionais, como professores, temos que usar de todas elas, né? Para que a gente possa, dentro de uma sala de aula, conseguir contemplar ali todos os alunos que estão naquele ambiente. Sim, eu já falei algumas vezes, falei assim, quem está certo? Aquele professor que a aula dele é mais leve ou o professor que a aula dele é mais rígida, ele é mais sério? Os dois estão errados, os dois estão certos, a resposta certa é o que o aluno escolher. É o aluno se conhecer, essa jornada do descoberta, e falar assim que eu estudo melhor. Aí é o ponto que você falou. E, já que você falou do Enem, vamos falar então um pouquinho. A sua área é biologia, você é mais que qualificada para estar falando disso agora. E como é que é o Enem de biologia? Porque o aluno, quando ele vai fazer ciências da natureza, ele rotula essa como a área mais difícil do Enem, e ela também, por estatística, também, por causa que é onde é que tem as menores notas. Ô Alexandre, eu vou falar primeiro geral do Enem. Né? O que eu acho da maior dificuldade do Enem para a geração atual é a questão da interpretação. Porque seja área de biologia, seja área português, humanas, enfim, todo Enem ele é contextualizado, certo? Então, as questões são contextualizadas, são questões, geralmente, que não vêm ali com uma resposta direta. Você precisa de uma interpretação. E aí, a grande dificuldade deles, eu acredito, que é essa questão da interpretação. E aí, em qualquer área, seja a ciência da natureza ou não. E ciência da natureza, ela também vai vir com essa contextualização. Então, o que é importante? Né? Praticar essa leitura, né? Essa questão da interpretação, e estar atualizado. Primeira coisa. Por quê? Porque eles vão contextualizar com questões atuais. O que nós estamos falando agora dentro da ciência da natureza? Agora, qual que é o maior... professor, né? O professor sempre termina uma fala com uma pergunta. Qual que é o maior foco agora? São as queimadas, né? O Brasil tá... outros países já passaram por essa situação. Então, agora são as queimadas. Então, para a construção das questões, eles vão contextualizar com temas atuais. Então, mudanças climáticas, por exemplo, que causam esses momentos extremos, essas mudanças extremas, muito provavelmente vão estar ali contextualizados. Claro que eu preciso ter um embasamento teórico, né? O que causa essas mudanças climáticas? Aí nós vamos falar da questão do aumento do CO2, outros gases, por exemplo, como o metano, e para chegar dentro do contexto. Mas, primeiro, né, saber interpretar, estar atualizado. Varíola agora, né, a nova varíola do macaco. Então, quando pega as questões da doença, eu tenho que estar por dentro desse contexto para conseguir aplicar esse contexto dentro da teoria base lá que nós aprendemos na educação básica mesmo, né? Sim, eu entendi o que você está falando. Muitas questões não vão ser respondidas de forma de ter aquele conteúdo decorado, que é uma das propostas do Enem também. Do aluno que se ambienta com as notícias, o aluno que está mais por dentro, é uma das melhores estratégias, então, para estudar para o próprio Enem. Para estudar para o próprio Enem, exatamente. Né? A base ela é importante, porque, claro, o conteúdo teórico, né, que aqui a gente pode falar que é um conteúdo memorizado, ele está ali. Mas quando você consegue contextualizar e aplicar até para o seu aprendizado, sim, ele fica muito mais fácil de fluir ali. Né? Então, conteúdos que a gente sempre vê ali em questão de Enem. A minha área, né, que é a área ambiental, está sempre ali, né, a área da ecologia, ela está sempre ali, ecologia básica. A genética é muito forte também. E aí, a genética ela vem sempre com algumas questões básicas mesmo. Então, para quem tem mais dificuldade na genética, focar, questão de probabilidade, tem que juntar a matemática aí, não adianta, né? As questões das doenças, das parasitoses também, com ciclos ali das parasitoses, é algo que aparece muito aí também nas questões do Enem, então a gente precisa concentrar nessas áreas ali, né? Entendi. Então, você elencou aí as principais áreas de onde começar a estudar biologia, quem quer, e o aluno, assim, nota 1000 na biologia. Não seria nota 1000, tem 15 questões de biologia
Na prova, dentro das 45 de Ciências da Natureza, o aluno se dão dicas gerais, mas e o aluno assim, que realmente quer um curso com a nota superior, qual que seria a sua recomendação para ele, para estudar? De conteúdo? Uhum. Eu começaria pelas parasitoses, pelas doenças ali, sabe? As doenças parasitárias. Então, primeiro ele vai entender o que são esses organismos, né? E depois entender o que eles causam. E aí nós vamos lá, bactéria, eumintos, né? Os vermes, viroses, forma de transmissão, forma de prevenção, que é o que mais fica, né? Mais cai nas questões. Para depois, questão de genética, porque os alunos também do ensino médio têm um pouco de dificuldade com a genética. É um conteúdo que a gente começa ali no 9º ano, vai consolidando primeiro até chegar no 3º, e aí chega no 3º, você vê que ele ainda não está totalmente consolidado, porque ele está associado ali com a matemática, né? Então, preciso trabalhar essa questão matemática para poder entender, de fato, as questões, os problemas genéticos, né? E resolver as questões do Enem ali. Entendi. Que da minha área de física, eu conheço essa dificuldade da matemática, né? A sua área, praticamente, as questões só conta, né? Nem todas, mas eu considero as mais difíceis as que envolvem matemática, porque muitas vezes a questão já começa com um exercício de conversão para depois, muitas vezes, o aluno ter a fórmula memorizada e depois começar a resolver a questão. Nem todas de física dá para resolver com a contextualização atual. Eu nem sabia dessa parte de biologia. Eu lembro de eu fazendo Enem 10 anos atrás ali, as questões de história, geografia, isso ajudava bastante. Biologia, questão ambiental, ela vem sempre contextualizada, né? A genética um pouco menos, mas a genética, a questão da interpretação cai muito, né? Porque ele não vai te dar ali o pai, ele é azinho, por exemplo, né? Às vezes ele vai te falar qual que é o genótipo do filho, qual que é o genótipo dos filhos, o filho vou dar um exemplo aqui, ele é albino, aí a gente sabe que é uma característica recessiva, um dos filhos, o outro já tem a pigmentação normal, né? Mas como que é provavelmente o genótipo dos pais? Então, o aluno ele tem que saber interpretar aquilo dali, porque ele vai te dar uma nomenclatura, né? Que é teórica, por exemplo, recessivo, heterozigoto, homozigoto, e para poder chegar depois numa resposta. Então, a interpretação ela é importante. Entendi. Ela é importante, assim como a contextualização. Entendi. Né? Deixa eu trocar um pouco, te fazer uma pergunta. Estou me fazendo como aluno também. Igual não é todo dia que eu tenho uma doutora aqui para me responder isso. E à medida que a gente vai avançando no ensino superior, da graduação, mestrado, doutorado, a forma da gente de pesquisar, a forma de estudar acaba mudando, né? A gente vai ficando mais seletivo, a gente vai ficando mais eficaz. O que você faz de diferente hoje como doutora na hora de estudar que você não fazia lá na época do ensino médio ou até mesmo da graduação? O que você acha que você evoluiu nessa parte aí? Eu acho que Interessante pergunta, porque eu nunca tinha parado para pensar, mas assim, pontualmente pensar. O que eu vejo que mudou muito é a minha capacidade de raciocínio. E aí eu vou pegar uma coisa que eu falo para os meus alunos quando eles entram lá na faculdade. Porque eu sou professora de metodologia científica. Geralmente é uma disciplina que a grande maioria das graduações não gostam, porque elas querem o conteúdo direcionado para o conteúdo delas, né? Só que eu acho que a maioria deles não entende como a metodologia científica ela consegue te dar essa capacidade de raciocinar, né? Porque ela te ensina a criar uma dúvida, a partir dessa dúvida, criar a hipótese, que seria a solução para o problema, e testar, né? Então, eu acho que essa lógica científica, eu ganhei muito ao decorrer da minha faculdade, né? Das minhas especializações, que eu não tinha quando eu era uma estudante de ensino básico. Então, hoje eu tenho uma capacidade de raciocínio muito maior do que eu tinha naquela época. E isso eu agradeço a ciência, na forma científica de pensar. Tá? E que é um treinamento, Alexandre, é um condicionamento da nossa cabeça, sabe? E ela pode ser aplicada na sua vida, no cotidiano. A minha capacidade de resolver problemas, né? Quando o problema é colocado, a Lúcia hoje tem um podcast. Ai, meu Deus, né? O que eu vou fazer? Então, aqui eu já criei um monte de perguntas, um monte de possibilidades para poder achar as minhas soluções.
Sim. E isso eu consigo fazer automaticamente, antes eu não conseguia. Então, eu acho que era um pouco mais mecanizado o meu raciocínio. Então, era um pouco mais lento, né? Hoje eu tenho uma rapidez maior, assim, né? E os alunos atuais, comparado com a minha geração, eu acho que eles têm uma vantagem por conta do novo currículo. Muito se fala sobre o novo currículo do ensino médio. Algumas pessoas criticam muito esse novo currículo, mas eu acho que se ele for bem feito, ele é muito bom, porque ele oportuniza a juventude a conhecer temas, está se atualizando o tempo todo, e a nossa geração não teve essa oportunidade. Na minha geração não se falava em iniciação científica no ensino básico. Hoje a gente tem saberes, né, da natureza e inovações, né, saberes em saberes da investigação da natureza, né, que permite isso. Tem outras disciplinas que permitem essa possibilidade, esse desenvolvimento, né, de conteúdos que antes não estavam no ensino básico. Você respondeu a minha pergunta antes de eu mesmo ter feito. Que na hora que você falou de metodologia científica, eu ia fazer essa ponte lá no novo ensino médio, justamente nessa área da ciência da natureza, que esse ano já mudou para saberes da investigação da natureza. Assim, isso, exatamente. Eu gosto muito do currículo dela. Não gosto do material que eles fornecem, que não, chega a ser quase inexistente. Mas a proposta do que se propõe a estudar é muito interessante. Você contextualiza a ciência no primeiro bimestre, você explicar que, igual você leciona as duas disciplinas, enquanto na área de biologia no primeiro ano você está ensinando sobre teorias da evolução com Darwin e Lamarck, não sabe. Aí você tá, isso. Contando a história dos dois, como é que quem veio antes, você bate lá no Aristóteles. Você está ensinando para eles como é criar a ciência, como você cria essa hipótese. E aí eles conseguem entender, por exemplo, o que é uma teoria, né? O que é teorizar, porque a gente fala de teoria da evolução, então o que vem a ser uma teoria? E não é um conhecimento mais que ele é colocado para memorização. Então, eu acho que esse novo currículo ele te possibilita, de fato, a aplicar esse conhecimento, se ele for bem feito. Né? Existem outras disciplinas, falei aqui de saberes e investigação da natureza, porque é a disciplina que eu ministro para eles, mas existem outros, o raciocínio lógico, né? Como educação financeira, educação financeira, projeto de vida, tem muitos. Projeto de vida é maravilhoso, porque vai trabalhar esse outro lado que nós falamos inicialmente, né? Do que os alunos precisam, socioemocional, exatamente. Então, eu também sou um defensor e o resto do currículo eu também acho ele interessante. O segundo bimestre vai trabalhar as questões de impacto ambiental. Exatamente. Aí que vem, eu vou pegar tudo que eles aprenderam na teoria, então nós já falamos lá na biologia, por exemplo, sobre efeito estufa, ou pelo menos falando dos gases poluentes, que a gente fala, por exemplo, no segundo ano, né? Dos gases poluentes, falamos o que cada um causa, o que é cada um deles, e aí eu vou aplicar depois, por exemplo, as tecnologias, os impactos da tecnologia, e aí a gente vai chegar lá no efeito estufa. Então, eu gosto bem do currículo. A única coisa é que nós falamos sobre as estratégias de ensino e a teoria ela não pode ser deixada de lado. E aí, como reduziu não é o conteúdo básico mesmo, por exemplo, no caso do segundo ano, eu tenho uma aula de biologia, fica um pouco a desejar, porque a gente precisa da teoria para conseguir contextualizar. Com certeza. Né? Eu entendo o que você está falando, e tanto que já vão mudar para 2026, acho que 2025 já vem com mini mudanças, só para contextualizar quem está escutando. Até poucos anos atrás era um ensino básico normal, aquele que a maioria cursou, onde é que você tinha 5 matemáticas, 5 português, 3 geografia, 3 biologia, e acabou que teve uma mudada, teve esses itinerários novos aí, que veio as novas disciplinas, igual a gente pontuou os interessantes, outras nem tanto, mas acabou diminuindo o ciclo básico. Mas também não é a solução voltar para o que era no passado. O pessoal reclama como se tivesse que voltar para minha época e para a sua. Eu falo assim, gente, não era bom. Vocês estão reclamando, mas... mas não. Porque a gente também não dava conta da matéria toda, né? Assim, da forma como deveria. É muita matéria, né? Enfim. E não trabalhava essa outra questão. Porque além de trabalhar contextualizando, trabalha a questão da criticidade, né? Ou seja, o aluno se torna mais crítico, consegue... É a oportunidade que eles têm de falar... fazer associação de ideias, debater. Então, a gente pega tudo que está lá na teoria e traz ali para a aplicação. Eu acho que essas matérias, elas trouxeram muitas vantagens
por exemplo, para o Enem, para essa questão das questões que são mais contextualizadas, que precisam de interpretação e eles precisam associar ideias. Né? O Enem teve uma época aí que, né, eles queriam mudar um pouquinho, trazer mais para... Colocar as questões abertas, aquele negócio que você está falando. Isso, e trazer também, mudar um pouquinho o perfil, né? A ideia até do ensino médio veio para ver se conseguia ficar um pouco mais voltado para eles e mudar até para algo mais teórico, né? Sim. Mas ele continua contextualizado. Não, é difícil. Tudo na educação tem um prazo de implementação alto, passa na mão de muitos governantes, às vezes troca, alguém volta para trás. Mas é isso, igual você falou dessa parte crítica do aluno debater também, volto de novo lá no Ciências da Natureza. Eu acho a parte mais legal de ensinar na hora que você chega no terceiro bimestre, que você vai falar de questões controversas da bioética. Que aí você vai falar esses assuntos dentro de sala de aula, são a hora que o aluno brilha. É a hora que ele quer falar, a hora que ele quer debater, e é o conhecimento pelo conhecimento. Que a maioria dessas questões não cai no Enem depois. Então... exatamente, é o que eles vão ser formados como pessoas, né? Então, eles vão ganhar toda essa capacidade. E nós estamos falando aqui do Enem, né? Mas é importante lembrar que existem outros caminhos também, né, Alexandre? Hoje eu acho mais também do que na minha época, a sua época um pouquinho ainda depois da minha, né? Mas hoje os cursos técnicos, eles estão voltando aí com muita força, né? Então, quando a gente está lá no ensino básico, a gente precisa formar, não só no ensino básico, mas também na faculdade, mas formar pessoas, né? Sim. Porque... nós não vamos ser apenas técnicos, né? Que aprendemos técnicas ali e vamos aplicar dentro da nossa profissão. Nós somos pessoas, né? Formadas a partir de conexões, a partir de comportamentos e a partir de raciocínio. Então, eu preciso aprender também essa capacidade de raciocinar, aplicar, senão não adianta, não fica um bom profissional. Sim, está batendo forte nessa questão de técnico, eu também bato bastante nessa oportunidades. Eu fiz bastante propaganda do Trilhas do Futuro, que os meninos têm acesso no Matipó. Os meninos aqui de Rio Castro fazem, acho que até mais do que lá em São Pedro também eles fazem, né? Só que são um número mínimo. Mas eu acredito que é porque está começando agora, assim. Aos poucos eles vão entender que existem outras possibilidades, né? Além do ensino superior. Sim, eu também bato muito nessa tecla, mas eu acho que sempre volta que mesmo a pessoa que não quer ingressar no Enem, ela tem que estar sempre se atualizando, estudando. Não tem a possibilidade hoje da pessoa que fala assim, eu quero só trabalhar, eu quero virar pedreiro, vou aprender a profissão com meu pai. Mas ótimo, então conhecimento aí que você não vai achar em lugar nenhum, te vendendo ele, não vai ter nenhuma faculdade para te ensinar a prática que seu pai tem. Mas para você... chegar mais longe do que seu pai chegou, você tem que saber pesquisar sozinho, você tem que saber as fontes de pesquisa que você quer buscar, não ficar dependente só do YouTube ou do TikTok, que é hoje do jeito que eles fazem trabalho. Do jeito que eles estudam. Exato. Foi o que eu falei anteriormente, né? As inteligências artificiais, a tecnologia está aí, mas a gente tem que saber usar. Para saber usar, eu tenho que ter a base, porque senão eu uso de forma errada, né? Então, eu preciso da base, né? Então, eu vou te fazer uma pergunta. Qual que é a sua visão, então, a relação de usar a inteligência artificial como ferramenta de estudo, tipo o ChatGPT? Eu acho sensacional, Alexandre. Vou te falar que eu uso como instrumento de trabalho o ChatGPT, mas não adianta. Eu costumo brincar com os meus meninos, com os meus alunos. Gente, até para colar você tem que ter conhecimento, senão você cola errado. E o ChatGPT, que é uma das inteligências, né, artificiais, é a mesma coisa. Eu tenho que ter conhecimento. Se eu não tiver o conhecimento, ele vai me dar o caminho errado. Eu já tive situações de estar usando ele como ferramenta de trabalho e aí eu coloco ali o comando e ele me dá uma informação que é errada. Então, eu tenho que saber que aquela informação é errada. Então, assim, para quem não tem a base, um pontapé para você buscar um caminho, né, e verificar alguma situação, ele pode até inicialmente te ajudar, mas ele não pode ser a sua única ferramenta, porque ele não é um livro. Ele não é um professor que sabe, né, de fato, qual foi o conhecimento gerado pela ciência e que, de fato, foi testado. É uma inteligência artificial, então ele também está suscetível a erros ali. Então, você precisa saber ter o conhecimento para saber usar. Mas é uma ferramenta muito boa. Hoje, por exemplo, o que eu falo a gente estava falando de estratégias de aprendizado, daqui a pouco nós vamos voltar lá na biologia, mas eu falo muito com os meninos, porque eu dou aula de estatística também. Então... Só estatística? É bioestatística. Ah, tá. Eu falei assim, então você sabe um pouquinho de tudo, que você foi lá na matemática. Como a formação acadêmica, né, científica, ela passa por todo esse embasamento, né, teórico, né, toda essa base científica,
E aí eu acabo conseguindo dar aula para ele. E a ecologia, ela é muito formada também de números, né? Então, quando nós vamos trabalhar a ecologia com dinâmica populacional, então é tudo baseado em números. E aí eu acabo tendo a base para a estatística, mas para a bioestatística. Entendi. E aí é uma das disciplinas que eles têm maior dificuldade, porque a matemática está ali, né? A gente estava falando da genética agora há pouco, então a matemática está ali. E aí eu falo muito com ele, gente, tá com dificuldade? Claro que eu vou usar todas as estratégias aqui com vocês, mas às vezes não é suficiente, porque eu tenho 1h40, no ensino básico, por exemplo, tem 50 minutos. Hoje nós temos videoaulas aí maravilhosas. Então, se você sabe o caminho ali, está traçado, você já assistiu a aula do professor, mas a forma com que ele passou não foi a melhor metodologia para você aprender, vai para a videoaula. Videoaula onde você tem a fonte, você sabe que é uma fonte confiável, para não estar te passando nenhuma informação errada, e assiste, porque talvez a outra pessoa que está falando vai falar de uma forma mais acessível para você. Né? Então, eu acho muito bacana essas possibilidades que antes nós não tínhamos. Exato. Tudo que você falou, eu concordo. Hoje, justamente, uma das minhas aulas em várias turmas de tecnologia foi falar sobre o uso da inteligência artificial. Aí eu usei o ChatGPT, mostrei a IA do Bing, porque eu queria mostrar para eles como é que ela funciona. Saberes? Não, tecnologia e inovação. Tecnologia e informação. Porque os saberes agora vai começar com a parte de tecnologia também, né? Então, aí encaixa bem. Essa parte, assim, as estratégias de estudo acaba que você consegue integrar ela em qualquer área. E eu mostrei muito para eles que o ChatGPT, por exemplo, o nome dele técnico é Inteligência Artificial Generativa de Texto. Ele não sabe nem o que ele está escrevendo. Ele tem uma inteligência de máquina, um aprendizado de máquina, que ele foi programado ali, ele não faz uma pesquisa. Eu gosto muito da palavra ainda, o Google ainda é melhor. Aí outras formas de aprender conhecimento, e o que eu mostrei para eles, eu também uso como ferramenta de trabalho, uso também como ferramenta de aprendizado igual a linguagem que ele está escrita é matemática. Ele erra. Mais do que devia até, mas de vez em quando ele está aprendendo, né? Tá. Tem que lembrar que a inteligência artificial ela está aprendendo também. Exato. Aí, tanto que quando ele foi lançado, acho que em novembro de 2022, nós estamos em 24 agora, você não tem noção do tanto que ela evoluiu em função. Mas se você pedir para ele resolver uma questão, ele não é tão confiável. Mas se você pedir para ele te explicar a questão, eu ainda não vi ele errando. Igual você falou da sua estatística aí, mostra para os seus alunos lá e fala assim, gente... Não, eles não precisam. Já conhecem até demais. Não, mas coloca a questão e pede para o chat resolver a questão para eles, por causa que ele dá um passo a passo. Aí, nem que seja 50 passos, ele vai colocar passo a passo. Igual você falou dessa falta de base de matemática, eu vejo que, tipo assim, é o problema de todas as áreas e matemática acaba sendo um empecilho para várias áreas. O aluno, na hora que você escreve a questão, tem uma questão lá de potência de base de 10, aí tá lá 2 elevado a menos 10. O aluno não sabe o que é aquilo, às vezes no ensino médio, e eu sei que na faculdade acontece isso, porque eu fiz a faculdade, seno e cosseno, tinha aluno que não sabia, não. Não, seno e cosseno você já avançou muito, porque às vezes a gente recebe, a base ela precisa ser bem sólida, né, Alexandre? Eu dou na faculdade, ou até a gente está ali falando do ensino médio, agora do Enem, a probabilidade que tem ali é uma questão básica. Né? E não é um seno e cosseno que eu acho que a gente já está dificultando um pouquinho, né? Mas a probabilidade é algo básico, né? Qual a chance, né, de eu tirar o número 6 dentro de um dado? Então, é algo básico, assim, e às vezes o aluno não consegue. Um dos reflexos dessa probabilidade, está vendo agora o problema que está dando o site do Tigrinho e outras apostas. Se a pessoa soubesse um pouquinho de probabilidade, ela não apostava. Pois né? A chance de perder é muito maior. Né? A lei dos grandes números, você que está na estatística, você sabe que mesmo que se fosse 49% só de vitória, a banca sempre ganha. Pois Aí eu acho que está faltando essa parte mesmo, a matemática está defasada, mas muito questão da geração. O professor de matemática sentou que a gente falou sobre isso. Que você tem hoje a recompensa imediata. Que é o quê? Você vê o vídeo no TikTok, no Instagram, que vai te dar uma sensação de felicidade ali com menos de 30 segundos. Quando você está na matemática, essa felicidade não vem com 30 segundos. Resolver uma questão de paciência. Você falou da matéria que seleciona. Às vezes vai ter questão que você vai demorar meia hora para responder ela. E tem questão que no final de meia hora você também não vai acertar.
Então é muito frustrante. E hoje a gente tem uma geração que não gosta muito de ser frustrante. E muito imediatista, né? Ele quer resolver, tá aquilo ali, quer resolver aquilo na hora. Não tem essa felicidade do processo, né? E isso é importante demais. E um dos meus medos da questão da inteligência artificial é isso, a gente se acomodar com o raciocínio. Por isso que eu falei, eu gosto, mas tem que ter cuidado, a gente tem que ter o conhecimento. Porque, querendo ou não, é muito mais cômodo. Vou fazer uma questão. ChatGPT, coloca aqui para mim, eu quero falar sobre teorias, eu quero falar sobre Darwin, comparando com Lamarck, vou puxar de novo aqui para o Enem, elabora, e aí daqui a pouco nós vamos fazer uma linha aqui da biologia para dar uma dica para os meninos, e elabora aqui uma questão para mim de múltipla escolha, né, assim, muito mais fácil do que eu ficar quebrando a cabeça, né, de como eu vou fazer. Então, eu tenho um pouquinho medo dessa acomodação mental. Né? A gente perder essa capacidade de raciocínio e a geração que vem aí, eles se acomodaram diante de tanta tecnologia. Meio que, independente de inteligência artificial ou não, já está tendo essa acomodação, né? Já se tinha, né? Desde antes da inteligência artificial. Acho que a pandemia fez muito mal nesse sentido, por causa que ensinaram os alunos a responder com braille. E outros sites aí que tem resposta pronta. Que era um negócio que você ia aprender lá na faculdade. Não que você devia aprender, mas que no médio não era tão forte. E acabou que os meninos do fundamental aprenderam. Então, eles estão mal acostumados. Estão mal acostumados. E não pode, porque quando a gente vai para a prática, aí vamos voltar aqui para a questão da metodologia científica, a capacidade que ela te dá de raciocínio lógico. Você vai, por exemplo, vou trabalhar com cirurgia, você é um cirurgião. Você não vai poder ir lá no computador perguntar para a inteligência artificial que lado que fica o rim, que lado fica o fígado, por exemplo. Né? E aí você abre a pessoa, por acaso a anatomia dela é diferenciada, como é que você vai raciocinar ali? Não te dá tempo, você tem que ter essa capacidade de raciocínio. Então, um dos meus grandes medos do uso da inteligência artificial é esse, a acomodação mental. Né? Como que a gente vai lidar com isso daí? Só o futuro dirá, por causa que a gente não consegue acompanhar o ritmo do crescimento. Eu não imaginava que ia chegar tão cedo alguma coisa parecida com essa inteligência artificial. Foi muito rápido e está evoluindo muito rápido, está tendo muitos usos. Aí já entraria em outra discussão, substituição de profissões. Mas vamos deixar para um outro dia. Tem muito assunto por aí. Mas então volta lá para a biologia. Vamos voltar para a biologia. Vamos traçar uma linha? Tá bom. Vai, professora. A professora consegue perguntar e mesmo responder, que você deve ter uma pergunta melhor que a minha. Fala aí. Vamos lá, vamos tentar traçar uma linha para os meninos aqui dos conhecimentos básicos aí da biologia, né? Que eu acho que tem que ter. Vou voltar lá no ensino médio rapidinho, que a gente falou da redução da questão dos conteúdos básicos, mas essa redução também te faz ser mais sintético com a teoria. Porque antes o que se exigia era demais. Né? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que saber, o que é uma vida. Né? E aí eu descubro o que é uma vida a partir das teorias do surgimento da vida. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber, como que a vida surgiu. As duas teorias, guardar principalmente a questão da teoria da evolução química. Né? O surgimento da primeira vida é a partir lá da hipótese que existiam moléculas e condições atmosféricas que fizeram com que isso criasse a molécula básica da vida, primeiro aminoácido, para depois ter algo parecido aí com o que seria o nosso DNA, naquela época um RNA, né? Que permitiu multiplicar. A primeira coisa que eu tenho que lembrar é sobre isso, surgimento da vida, o que é uma vida. Né? E aí vou lembrar das características do que é uma vida. Estou pegando aqui a linha do tempo do primeiro ano para frente. Mal sabe o aluno do ensino médio que você está descrevendo para ele a matéria do primeiro trimestre de biologia. Exatamente. Que se ele prestasse um pouquinho mais de atenção na aula, teoricamente não precisava estudar para Enem. Você ia prestar atenção, você ia ter Vou contar uma história, né? Alexandre, quando é engraçado, a gente fala dessas teorias, e aí quando chega lá na faculdade, eu dou algumas aulas com conteúdos do ensino médio e os alunos, a grande maioria, chegam sem essas teorias básicas, assim, sabe? Eu pergunto assim para eles, gente, primeiro a gente fala sobre teoria da abiogênese e teoria da biogênese, né? E aí eles sabem diferenciar. A teoria da abiogênese é aquela teoria que acredita que um ser vivo pode surgir de algo não vivo, né? Tem um sapato largado ali, dali vai surgir uma barata, né? E a teoria da biogênese é que ser vivo só surge a partir de outro pré-existente. E aí eu vou explicar a teoria do surgimento da primeira vida. E eu relaciono, gente, mas com qual teoria ela está associada? Ela está associada... Hoje a gente aceita a teoria da biogênese. Um ser vivo só surge a partir de outro. Mas para explicar a teoria do surgimento da primeiro ser vivo, eu preciso da teoria da biogênese. Né? E aí eles não conseguem entender. Mas... continuando aqui nossa linha de raciocínio. Primeiro eu vou entender, então,
como surgiu esse primeiro ser vivo, vou lá para a evolução química. A partir do momento que eu entendi como surgiu o primeiro ser vivo, eu tenho que entender o que é esse ser vivo. Entender o que é esse ser vivo, eu tenho que entender o funcionamento da célula. Mais uma vez, a gente chega com conhecimento básico, Alexandre, que às vezes lá na faculdade a pessoa não tem, o aluno não tem, né? Básico, né, de caracterizar uma célula como membrana, citoplasma. Cuidado, meninos, não é membrana, citoplasma e núcleo. Membrana, citoplasma e material genético, porque nós temos células que não têm núcleo, né? E aí, continuamos aí. Então, entender o que é a célula. E aí, eu falei aqui da célula procarionte, que é a célula sem núcleo. E falei da célula eucarionte, que é a célula com núcleo. E a célula eucarionte vai ter mais um monte de outras estruturas, né? E aí, eu começo com a parte da evolução. Eu vou entender a evolução. Por que eu tenho que entender a evolução? Porque é a partir da evolução que eu vou chegar na diversidade de vida. E aí, eu vou chegar em todos aqueles grupos, né? Então, vou entender dentro da evolução a teoria de Lamarck, saber diferenciar com a teoria de Darwin, né? E aí depois cai muito também a evolução, tá? Enem cai muito dessas teorias. E aí depois que eu vou entender a diversidade dos grandes grupos aí, né, de vida. Quando eu chego na diversidade de vida, né, tenho que lembrar das classificações aqui, das formas de se categorizar essas diversidades. Aí eu vou lembrar das duas classificações, reino e domínio, tá? A mais atual é a domínio, porque é baseada na genética. E aí eu chego na diversidade, vou lembrar das doenças. Hoje eu não vejo, há de um tempo já, né? Tem um tempinho que eu estou no ensino básico, muita questão de diferença de grupos. Eu vejo mais aplicado, né? Que é a questão das doenças, como eu falei para você. Então, quem é o causador disso? Isso é uma bactéria, é uma virose. Tem vacina, não tem vacina. Uhum. Né? E aí eu vou, dentro dessa diversidade, preocupar com funcionalidade desses organismos, ou causando doenças, ou trazendo também benefícios para o meio ambiente. Que aí eu chego nos ciclos biogeoquímicos, né? Papel das bactérias, papel dos fungos, e chego nas mudanças ambientais, né? Mas já está lá no segundo ano. Eu já estou lá no segundo ano. Mas antes de chegar nas mudanças ambientais, quando a gente fala de evolução, eu tenho que falar da genética. Não existe evolução sem genética, né? Um dos critérios lá para que, de fato, a teoria de Darwin funcionasse era a grande diversidade já existente dentro da população, em que ali causava alguns organismos com mais vantagens que outros, que eram selecionados porque estavam mais adaptados, né? Tinha um maior valor adaptativo, que a gente fala, para sobreviver naquele ambiente. Então, eu preciso entender um pouquinho dessa variabilidade, que é a questão da genética. Então, no primeiro ano, por isso que lá no primeiro ano nós temos um pouquinho da genética, tá? Para trazer a diversidade no segundo ano. Que aí eu cheguei no segundo ano, com os grupos, né? Os grandes grupos. E aí eu vou para a questão das doenças e consigo chegar na questão ambiental. A ecologia, por exemplo, está no terceiro ano, né? Porque aí eu já tenho... a grande parte da ecologia está no terceiro ano, porque os conteúdos agora, eles são fragmentados. Então, no primeiro ano, eu já falei um pouquinho da ecologia, mas é ecologia básica, né? O que é um ecossistema? O que é uma população? O que é uma comunidade? Então, dou o conceito de cada um desses níveis da ecologia, né? Para quando chegar lá no terceiro ano, nós vamos aplicar esses termos já numa ecologia mais detalhada, porque é uma ecologia que já vai falar mais da dinâmica de população, da taxa de crescimento, capacidade de suporte, né, dos ambientes, então algo mais aplicado. Já falei quase que um resumão. Uma aula de biologia. E quer concluir alguma coisa com o final do terceiro ano? Ou essa parte mesmo aí? No final do terceiro ano eles voltam, né? Quando chega lá no ambiente, eles voltam na genética também. Aquela aprendizagem de espiral, né? Que a física não volta, não. Ela só tem indo pra frente, que é tanto conteúdo que eu acho que não tem como voltar. Não, a biologia, ela tá bem fragmentada. Por exemplo, no início ali do primeiro ano, a gente fala um pouquinho que é ser vivo, eu falo na célula. Quando é no final, deixa eu lembrar aqui, mas no finalzinho, a gente vai falar já de funcionamento. Vou falar no final do primeiro ano, vou falar composição do corpo, então vou falar que é carboidrato, proteína, para depois falar de respiração celular. Então, ela vai e volta, entendeu? E aí a genética eu começo, na verdade, por exemplo, a genética eu começo lá no 9º ano, falo no primeiro e volto no terceiro. Então, ela vai se aprofundando.
Sim, uma aula de biologia que a gente teve aqui É agora. um resuminho de tópicos, na verdade nós não falamos muito conteúdo, Sim. mas uns tópicos que é importante o aluno sair dentro desses tópicos bem fundamentado, com a base, né, o entendimento e os conceitos mesmo que estão associados com cada um desses tópicos. Eu acho que muitas vezes o aluno fica perdido, ele não sabe por onde começar a estudar. Aí o mais difícil é saber, tipo assim, onde é o início, onde é que é o meio, onde é que é o fim. Por causa que tudo é conhecimento, até pra gente é confuso. Às vezes a gente aceita a instrução do Estado, porque teoricamente tem bons professores lá escrevendo o plano de governo. Muitas vezes ele é bom. Sim, sim. Mas a experiência, eu acho que a experiência, né, Alexandre? Às vezes a experiência da sala de aula, às vezes falta, porque às vezes o profissional ele é muito teórico. E a sala de aula que te permite. Dá para chegar até aqui no primeiro ano, porque os alunos têm a possibilidade de entender. Isso aqui eu não consigo falar. Às vezes eu estou explicando o conteúdo lá no primeiro, eu falei, gente, eu vou até aqui. Agora, quando vocês forem ter aula no segundo, vocês vão avançar um pouquinho e entender um pouquinho mais. Né? Sim, aí eu concordo. Mas aí, já que a gente está falando de biologia, uma coisa que eu vejo, eu como professor de física, eu não falo isso com o senhor, mas o pessoal se encanta muito mais por biologia do que física e química. O que você acha que é a resposta para isso? Eu tenho mais ou menos na minha cabeça, mas deixa eu te escutar primeiro. São duas ciências maravilhosas, né? Sem elas não tem vida. Sim. Não tem a biologia, né? Mas, porque se eu for pensar, né? Vou pegar aqui a química, tudo é química, por exemplo. Tudo é né? física, tudo mas tudo é biologia também. Só que a química e física é abstrato. É mais ou menos... por exemplo, o aluno se encanta muito mais quando eu estou falando de genética, porque aí eu consigo falar, olha, seu pai tem olho escuro, sua mãe tem olho escuro, como que você tem olho claro? Né? E ali está no dia a dia dele. Ou se não, doença, eu estou falando de doença, eles querem saber como é que quais são os sintomas, como é que é a transmissão, porque são coisas que estão no dia a dia. E, por exemplo, a célula, quando eu estou falando de célula, é mais ou menos parecido como quando você está falando das suas questões de física ou a química está falando de átomo, porque é algo muito abstrato. E a nossa capacidade de abstração, ela é muito menor, né? Então, você tem que conduzir a sala de aula fazendo com que o aluno consiga abstrair, consiga atingir essa abstração, né? E aí que eu acho que mora o encanto, que morre o professor precisa arrumar estratégias para trazer essa abstração, né? Da física, da química e da biologia também. A biologia tem conteúdos que eu preciso dessa capacidade de abstração dos alunos, para que eles se encantem. E o que te fez escolher biologia quando você estava lá no Enem? Não era Enem, era vestibular na sua época, né? Aí nós vamos voltar para a sua primeira pergunta, o que me fez escolher ser professora, né? Não, mas antes do professor você escolheu biologia. Então, aí você caiu mas primeiro você fez bacharel, licenciatura, era tudo junto? Era junto. Na faculdade que eu escolhi, né, que eu passei, na época que eu fiz, não era Enem, eu fiz o segundo Enem, se eu não me engano. Então era uma prova ainda meio teste. Algumas instituições já aceitavam e a minha não. Então a minha foi vestibular mesmo. E época, eu não tinha muita certeza do que eu queria fazer, porque eu gostava, como eu falei no início, de estudar. Gostava de estudar. E aí eu escolhi, na minha época, como era vestibular, a gente fazia, além da prova de redação aberta, 2 matérias também abertas, né? Então, no meu caso, eu gostava de biologia e química. Então, para escolher a profissão, eu fui assim, quais as profissões dentro das faculdades que tem a prova aberta, a prova dissertativa, dentro das disciplinas que eu gosto, que era biologia e química. E aí eu fui eliminando, fui tirando. E eu costumo até dizer isso para os alunos, né? Eu falo isso na faculdade e falo isso no ensino médio. Eu brinco com eles que no primeiro dia de aula, o professor na faculdade sempre pergunta, né? Por que você escolheu essa profissão? E eu sou uma professora que eu não faço essa pergunta. E eu explico para eles. Porque eu só descobri por que eu fui fazer biologia depois que eu estava lá. Eu acho que a gente descobre a profissão depois que a gente começa a experimentar a profissão, sabe? Então, não é nada um bicho de 7 cabeças, o fim do mundo, quando você está dentro de uma faculdade e descobre que, na verdade, você deveria ter seguido por outro caminho, porque é a sua experiência, a sua prática que vai fazer com que você saiba se, de fato, escolheu a profissão ideal. E eu escolhi, naquele momento do vestibular, a partir das disciplinas que eu tinha mais afinidade. Eu tinha uma noção do que era o curso de biologia. Na época, por exemplo, eu já comentei com você, eu queria trabalhar em um zoológico, né? Porque eu tinha uma prima que havia feito biologia. Então, eu tinha uma noção, gostava de natureza e foi assim, foi mais ou menos a eliminação. E depois a biologia me escolheu lá dentro. Eu gostava muito de ecologia,
já desde o ensino médio, e eu sabia que eu queria trabalhar com ambiente, mas que eu não queria trabalhar no mato. Apesar de adorar botânica, Alexandre, hoje eu acho que se eu não tivesse seguido para ecologia, eu teria seguido para botânica, de um jeito ou de outro, mas não queria trabalhar no mato, não. Eu ia trabalhar de alguma outra forma. E aí eu dei sorte que na minha instituição tinha ecologia aquática, e água era algo que eu também me interessava muito, e acabei indo para a ecologia aquática. Então, assim, a profissão me escolheu também. Entendi. Sabe? Que bacana. E deixa eu te perguntar, professora, tem influência da sua mãe? A Marilu? Eu acho que a influência é genética, porque a minha mãe foi professora do Estado, o Estado tem alguns desafios, né, Alexandre? Você é professor do Estado. A parte boa do Estado são os alunos. Sim. É aquilo que a gente pode formar, né? Porque tem muitas burocracias ali por trás que faz com que a profissão fique um pouquinho mais difícil. Então, a minha mãe tinha muito medo desses contratempos, né? Dessas burocracias do Estado, e que sofresse de alguma forma dentro da profissão por conta de todos esses percalços que existem com relação à profissão do professor do Estado. Mas, né, ao mesmo tempo, essa capacidade de ensinar, né, eu acho, essa prazer e esse arrepio de dentro de sala de aula, eu acho que tem muita influência da minha mãe. Né? Que na hora que você começou a falar aí, às vezes a mãe não queria que você sofresse o que ela sofria e não externava para vocês. Às vezes ela vinha revoltada com o Estado e acabava não te contando. Ela nunca veio chateada com a sala de aula. Uhum. Nunca veio chateada com a sala de aula. Aliás, ela foi uma professora que se aposentou e decidiu voltar para a sala de aula. Ela foi, inclusive, para a zona rural e amava descer para a zona rural. Eu lembro que eu chegava da escola, ela estava saindo para o Lajão. Uhum. E ela amava. Ela só parou porque ela queria ficar um pouco mais conosco, né, dentro de casa. Mas ela amava. Né? Quem foi aluno de Dona Marilu, né? Até hoje eu falo que a maior herança que eu tenho da minha mãe são essas pessoas que ela deixou. Porque quando eu falo assim que eu sou filha da Dona Marilu, as portas se abrem para mim, né? Porque ela de fato conseguiu conquistar a sociedade em que ela conviveu a partir da profissão dela, né? Sim, é por causa que eu quis puxar o lado dela, vou te contar um caso, por causa que na hora que fala Lúcia, professora, eu não sei se é por causa do que a gente é praticamente vizinho, fala assim, claro, é filha de Marilu. Pois é, e aí a responsabilidade aumenta, Alexandre. Eu também acho que tem hora. Você não quer desonrar o legado ou algo do tipo? Não quero, porque tenho certeza. Aí eu falei para você não me fazer chorar. Mas eu tenho certeza que como professora, talvez tenha me qualificado um pouco mais do que ela, porque ela não teve oportunidade. Naquela época, você se tornava professor com magistério, que hoje voltou, né? E foi o que ela teve possibilidade na época de fazer. Mas como professora e educadora, ela foi muito mais qualificada do que eu. Tenho certeza. Então, eu não tive contato com ela como minha professora, mas eu tenho um caso pequenininho para contar para você, que eu acho legal compartilhar, por causa que isso daqui é um audiolivro. Isso aqui vai ficar registrado. Então, eu quero registrar um pouquinho do nome de Dona Marilu aqui, que era uma poetisa. Aí, tem livro, inclusive. Exato. Aí, ela, quando eu estudava lá no prezinho, lá no Tia Jane, quando teve a formatura do prezinho, minha mãe com Marilu arrumaram um jeito que todo dia eu ia para casa dela e ensaiei um poema gigante. No dia da formatura lá, que eu ia sair do prezinho e ia passar pro grupo, eu declamei esse poema para Tia Jane. Eu devia ter uns 5 anos, eu não lembro, infelizmente. Mas eu lembro um pouco dos ensaios, mas eu não consigo me recordar do poema. O poema não? Não, mas deve ter ele em VHS. Se uma hora a gente fizer um esforço, a gente consegue recuperar ele. Com certeza. E aí, um poema gigante, eu declamei pra Tia Jane sem ela mãe saber. E sua mãe, eu lembro que eu entreguei uma orquídea pra Tia Jane. Olha que bacana. Eu acho que daí foi dedinho da sua mãe também. E Tia Jane me emocionou muito, por causa que ela não esperava, assim, e também foi uma missão difícil, né? Que eu acho que passaram uma criança de 5 anos. 5 anos, E é uma lembrança carinhosa que eu tenho da sua mãe, e todo mundo, a referência dela é ótima, assim como a sua. Obrigada, eu agradeço, né? E é isso, a responsabilidade de ser filha dela é muito grande, porque eu sei que, de fato, ela foi uma educadora gigantesca. E aí você perguntou da influência, você falou essa questão do poema, eu acho que uma das dificuldades de falar, né, nesses ambientes assim, é muito grande, mas dentro da sala de aula eu consigo
né, ter um domínio, assim. E aí eu acho que vem muito dela, porque ela treinava muito comigo essas falas. E aí você, né, comentando sobre esse treinamento para declamar, a entonação, a forma de falar, ela me treinou muito. Essa é uma influência dela. Então, assim, às vezes tinha que na missa, né? Você vai fazer a leitura. Eu tinha que ler para ela antes para saber como é que eu ia treinar. E hoje nós temos curso de oratória, né, Alexandre? Sim. Então, ela, com o ensino médio, ela já dava um curso de oratória naquela época para mim como criança, para eu saber como falar, né? A comunicação, ela empodera. Não gosto muito dessa palavra, não, mas ela dá poder, né? Com certeza. E volta também lá no começo da conversa, parece que a gente está conversando em ciclo teórico, mas o tanto que a gente aprende sendo professor, porque minha primeira formação foi engenheiro civil, eu citei isso outras vezes já, se eu tivesse a desenvoltura de oratória que eu tenho hoje, a falta não tivesse tanta vergonha na época, eu teria tido oportunidades melhores, por causa que a gente sai travado. O pessoal acha que, tipo assim, o aluno que não gosta de apresentar um seminário, um slide, quando está lá no ensino médio, a gente fala, não, quando eu fizer na faculdade, eu vou melhorar. Não funciona desse jeito. Funciona. Funciona no treino. Aí, quanto mais você erra, melhor você vai ficando. Quanto mais você encara as oportunidades, igual você pegou e falou assim, não desenvolvo tão bem. Mas eu também não desenvolvo aí. A gente faz as coisas um pouco, a gente se permite ser imperfeito e a gente vai melhorando. É isso aí. E é uma boa dica para os alunos que você deu agora também, né? Nós estamos falando bem voltado aqui para os alunos do ensino médio, é uma dica legal. Treinar, né? Você está dentro da sala de aula, aproveite que são seus colegas, fale para eles, né? Porque, de fato, você vai se tornando mais fácil cada vez que você vai falando mais. Então, os seminários, né? Feira de Ciências, nós tivemos agora na nossa escola, né? Eles servem para isso também. Não é só para desenvolver, por exemplo, um projeto científico, mas para desenvolver outras habilidades, né? Nós estamos formando, mais uma vez, pessoas. Então, a gente precisa desenvolver essas habilidades. É importante que participe mesmo, que fale. E, às vezes, também o aluno, a gente falou das estratégias de aprendizado, né? As formas de aprendizado, os processos. O aluno, às vezes, aprende falando, né? Eu aprendo muito ensinando. Eu já me identifiquei. A forma com que eu aprendo é ensinando. Tem gente que aprende só vendo. Eu preciso de um pouquinho mais. Eu também acho que eu preciso. Para fixar a matéria, eu tenho que ensinar ela. Porque se eu só ler ela, não vale nada. Aí eu já tentei estudar para outros concursos, não sai nada. Porque eu não vou ensinar aquela matéria depois na sala de aula. Mas igual o desafio de ensinar de sala de aula, eu encaro como uma responsabilidade muito grande. Então eu não quero chegar para o meu aluno e não dominar o conteúdo. Então eu me obrigo a ser muito bom naquilo. Quando a motivação é mais intrínseca, que é tipo assim, eu vou estudar só para mim, não sai. Eu preciso lecionar. Não, e você aprende muito, muito, porque você vai pesquisar, você vai, né? Então, você aprende demais ensinando. Então, uma outra dica para vocês, né? Encontre a melhor forma de vocês aprenderem. É lendo, vendo, né? Ensinando, e aí vai ficar muito mais fácil. Sim, eu também concordo com essa dica. E aqui agora, acho que a gente está encaminhando para o final. Tem mais uma pergunta só. O aluno que chega no ensino superior, que dica que você acha que ele daria do ensino médio? Não sei se você entendeu a pergunta, mas tem muito disso o aluno pensar assim, no superior eu vou melhorar. Mas aí na hora que o cara chega lá no superior e fala, se eu soubesse disso ano passado, eu tinha feito diferente. Você sente um pouquinho disso nos alunos? Eu sinto em mim também, né? Mas é aquilo que você me perguntou anteriormente, o que você aprendeu? Primeiro, você tem que aprender a estudar. Mas eu acho que a dica que eles dariam é não perca tempo. O que eu estou dizendo não perder tempo? Você tem que descobrir o seu momento para estudar, né? Porque, claro, todo mundo tem afazeres diários. Então, se você descobre qual o tempo que você tem para estudar e coloca metas possíveis de serem cumpridas, você não vai se frustrar e vai conseguir manter ali o estudo e vai obter o sucesso, certo? Então, agora, quando você vai deixando, o conteúdo chega num dia, você deixa ele passar, o conteúdo chega no dia seguinte, você vai deixando e não estuda aquilo, né? E aquilo acaba se acumulando e você não consegue ter o sucesso, não, porque não dá para fazer de última hora. Então, eu acho que talvez a dica que eles dariam, até inclusive depois de entrar na faculdade, é não perca tempo. Ache o seu tempo e aproveite dele da melhor forma possível. Essa sociedade que, igual hoje eu estava discutindo sobre isso, né? Você pode ir no Instagram e pedir um relatório de quantas horas por dia você está usando. Se tem alguma coisa ali dando uma hora para cima, é coisa para assustar. Pois é.
Não, a gente... É um tempo que... Não vou falar desperdiçado, porque eu sou a favor do tempo ocioso também. Não quero que a pessoa monetize o tempo dela 24 horas, mas também, muitas vezes, a rede social não te dá um retorno. Você tem que se disciplinar, né? Achar o seu tempo e se disciplinar a ele, né? Agora, outra coisa interessante que você falou é a questão de ser ocioso em algum momento, né? Eu falo muito isso, não, gente, eu preciso ficar ociosa agora para pensar, porque quando a mente está cansada, você não consegue pensar, não. Então, primeiro período, eu dou aula no primeiro período de filosofia da ciência. E aí, a minha primeira aula é ensiná-los a estudar, né? Porque quando eu cheguei na faculdade, Alexandre, eu tive aula de fundamentos de matemática. E aí, como que eu estudo sem tarefa para casa? Porque você não tem tarefa na faculdade. Não. E eu não sabia como estudar. Então, eu tive que descobrir como estudar. E aí, a gente descobre montando o seu cronograma, vendo, aqui eu tenho uma janela, o que eu vou fazer nessa janela? Essa janela eu vou estudar isso daqui. E aí eu tenho que, de fato, cumprir aquilo que eu me coloquei para estudar, né? Ser disciplinado ali e me coloquei para estudar. Sempre algo que não seja exagerado, porque senão eu me frustro e não consigo. E aquilo vai virando um ciclo, certo? O esquema de pequenas recompensas para o cérebro, que a gente estava falando, se não tiver aí vai lá na neurociência, o cérebro funciona bem desse jeito. Funciona bem desse jeito. Você se frustra, ele não vai funcionar. E aí, nesse tempinho aí que você está se organizando, você precisa arrumar um tempinho para você, porque senão a mente cansa, né? Tem que ter um tempinho para relaxar, para a mente voltar a funcionar, para que a sua cabeça voltar a funcionar. Fluir ideias, exatamente. Fluir a criatividade. Criatividade não flui se você tiver com a mente cheia, né? Com a cabeça cheia, não consegue fluir. Então tá bom. Então, uma última pergunta aí. Quer deixar uma mensagem, alguma dica? Vou deixar uma dica. Como a gente falou dos meus filhos, vou deixar uma dica que eu deixei pro meu filho mais velho, né? Eu falei para ele o seguinte, que o sucesso dele depende somente dele. Você tem que cada dia se superar e não superar o outro, né? Você vai ter o sucesso se você conseguir cada dia superar você mesmo. Perfeito, eu amo essa frase. Aí eu acho que muito do que você citou hoje eu já contei de outro jeito também, então tudo que você falou assim, eu escutei com o olhinho brilhando. E só uma última coisa que eu acho que vale a pena deixar no podcast aqui. A gente falou muito dos alunos aí, mas eu tenho certeza que muitos professores vão escutar. Convida os professores para o seu mestrado lá, que eu tentei ser seu aluno e ainda seria um prazer. Pois é, seria um prazer. Mas obrigada por abrir esse espaço aqui, né, para a gente falar um pouquinho do mestrado da FADIP. É um mestrado, é importante falar, Alexandre, que é um mestrado voltado para o ensino, tá? O ensino aplicado tanto no ensino formal, né, como o ensino aplicado também como no espaço não formal, que seria, por exemplo, uma unidade básica de saúde, quando a gente está falando aí dos profissionais de saúde que atuam educando dentro desses espaços. Mas ele é um mestrado voltado para ensino, então ele é um mestrado voltado para os professores. Dentro desse mestrado a gente conversa muito das estratégias, as formas de ensinar, né, quais são as possibilidades do aluno aprender, certo? Então a gente recebe lá profissionais de diferentes áreas que estejam interessados em melhorar a sua capacidade em ensinar, tá? Então, estamos de portas abertas, né, para conhecer. Tem possibilidade de fazer disciplina isolada, né, para poder entender um pouco mais como o mestrado funciona. E está aqui pertinho, Ponte Nova. E quanto são as inscrições? Geralmente elas abrem? Quem escutar o podcast ficar de olho. Sempre no meio do ano é o processo seletivo. Então, ele acontece ali em junho, tá? Acontece. Nós tentamos sempre abrir o edital de março até abril, para dar tempo do edital ficar uns 2 meses. Dá tempo do candidato estudar, porque a bibliografia que ele vai estudar sai no edital, né? O processo, ele tem uma prova de conhecimentos específicos baseados nessa bibliografia, um plano de pesquisa, um plano pequeno de pesquisa, só para você mostrar ali o que você vai querer desenvolver durante o seu mestrado. Entrevista para falar um pouquinho de você e falar um pouquinho do seu plano. E hoje o nosso processo seletivo também tem uma prova de proficiência em língua inglesa. Não é nem proficiência, é inglês instrumental, para ver se você tem a capacidade ali de ler, né, em outras línguas, aqui no caso, um inglês. Mas bem tranquilo. Não colocar terror em ninguém, porque eu fiz esse processo. O inglês não é classificatório, a pessoa tem a chance de falhar e tentar no final do curso, então é bem tranquilo. Isso, pode usar dicionário, não é nada... né, assim, que vá assustar e nem bloquear o aluno de ingressar. Mas é um critério exigido pela CAPES, que é quem fiscaliza, né, o órgão que fiscaliza e faz o reconhecimento dos mestrados no Brasil. Então, é importante que se tenha, mas nada que assuste vocês.
Então, eu não preciso agradecer, o espaço aqui é para isso. A gente, gestão de liderança, a gente quer fortalecer os líderes, então é uma honra te receber aqui, Lúcia. Você é uma das professoras mais qualificadas. Sim, isso aí você não pode negar. Porque são bons falar essa questão de currículos, assim, aos olhos da CAPES. Então, você, da região aqui, eu não conheço ninguém mais qualificado que você nesse critério, e por critério pessoal, como pessoa, como professora, como vizinha, como pessoa. Você é sensacional. Eu estou muito feliz de ter te escutado, te recebido aqui. A casa está de portas abertas. No dia que você quiser vir cá divulgar um projeto, na hora que tiver alguma coisa na FADIP lá, traz um aluno seu aqui, que você falou que da sua aluna que fez os podcasts, oferece o espaço, traz aqui, que a gente vai com certeza ter possibilidades para essas lideranças, igual você falou do conselho que você deu para o seu filho, de procurar o sucesso. A gente está de portas abertas aqui para quem quer ter sucesso. Então, aqui é um espaço para divulgar os líderes da nossa região. Como você falou que não é para eu agradecer, porque a gente, só fico muito grata, de fato, pelo convite, mas vou parabenizar vocês. O projeto está muito bacana, vale muito a pena mesmo conhecer, e a gente fica muito feliz que esteja aqui na região, tão pertinho da gente, trazendo aqui tanto conhecimento e oportunidade para as pessoas. Parabéns para você, parabéns para o Bruno, parabéns para o Gustavo. Vocês vão brilhar, muito sucesso aí para vocês. Todos juntos aqui. Obrigado, Lúcia.